Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Ontem, 7 de setembro, foi comemorado no Dia da Independência do Brasil. Nesse curto vídeo eu quero trazer algumas curiosidades para vocês relacionadas ao famoso 7 de setembro de 1822. Se é, meus caros, que nós podemos comemorar esse dia. Bom, os portugueses chegaram ao Brasil em meados do século XVI e implantaram uma rígida política explorativa, iniciando seus trabalhos na exploração de madeiras nobres como o pau-brasil, encontradas na nossa Mata Atlântica, dentro das suas proporções gigantescas, que na época pegava do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. A madeira era utilizada na fabricação de móveis na Europa e a sua tinta vermelha, quando extraída, era utilizada na indústria têxtil. Um pouco mais à frente, nós temos uma política de interiorização proclamada pelos portugueses, a fim de encontrar jazidas de ouro, e aí se inicia o processo de exploração dos nossos recursos minerais, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o bronze e assim sucessivamente. Em 1808, fugindo das ameaças das guerras napoleônicas na Europa, a família real vem para o Brasil. Em 15 caravelas, toda a sua máquina administrativa foi traga para o Brasil. E eles permaneceram aqui até meados de 1821. Durante esse período, pouquíssimas vezes foi levantada a hipótese de proclamação da independência. Até porque a família real não queria perder a sua colônia, que era um dos motivos de Portugal ainda ser rico e ainda conseguir pagar as suas dívidas externas com outros países, como por exemplo a Inglaterra. Voltando então para Portugal, sendo forçados pela elite portuguesa para retornarem, eles deixam aqui o príncipe regente Dom Pedro I. E Dom Pedro I passou então a ser pressionado por algumas alas da elite brasileira a tentar negociar a independência do Brasil com Portugal. No entanto, a família real portuguesa sempre teve o pé muito atrás e planejava golpes atrás de golpes para tentar manter as rédeas curtas sobre a sua colônia. Então, foi em uma dessas tentativas que a imperatriz Leopoldina envia uma carta a Dom Pedro I em uma de suas viagens, avisando-o sobre o golpe que estava sendo idealizado por Portugal. E alguns estudiosos dizem, mantendo a fama de garanhão de Dom Pedro I, que ele, ao receber a carta, estava na casa de uma das suas amantes. E assim, Dom Pedro, então, montado no seu burrinho e não no cavalo, como mostra algumas pinturas, como diz alguns livros de história, às margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Nesse período, Dom Pedro era apenas um jovem de 23 anos de idade, quando ele proclamou a independência do Brasil. Lembre-se que o brado do Ipiranga não foi contemplado por muitas pessoas. O momento foi testemunhado apenas por 8 pessoas que acompanhavam Dom Pedro I durante essa sua viagem. O que não é muito bem relatado nas pinturas e nos livros de história como nós comumente estamos acostumados a ver. Porém, o brado do Ipiranga não foi o responsável pela emancipação do Brasil. Não. Não foi apenas o brado do Ipiranga que fez com que o Brasil se tornasse livre e independente de Portugal. Houve toda uma política e uma negociação por trás da independência do Brasil. Os países, potências mundiais naquela época, como Estados Unidos, Inglaterra e França, deveriam reconhecer a independência do Brasil para que ele pudesse ser considerado independente. Logo, foi exigido de Portugal que o Brasil pagasse a bagatela de nada mais, nada menos de 2 milhões de libras esterlinas para que ele pudesse ser independente. Como o Brasil não tinha todo esse dinheiro, Dom Pedro não dispunha de todo esse dinheiro, ele fez um empréstimo com a Inglaterra e então passou esse dinheiro para Portugal. Portugal pegou esse dinheiro, que tinha uma dívida com a Inglaterra, e pagou a sua dívida com a Inglaterra, e o Brasil ficou devendo Portugal. Ou seja, a independência do Brasil resultou numa grandiosa dívida externa. E assim se dá o início do governo de Dom Pedro I,
que em 1824 proclama a sua primeira Constituição, a primeira Constituição do Brasil, que é conhecida como a Constituição da Mandioca. De imediato, apenas 3 estados aderiram ao reinado de Dom Pedro I: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As outras regiões foram mais cautelosas e foram aderindo paulatinamente ao governo de Dom Pedro I. Houve algumas revoltas, algumas guerras durante esse período, mas no final todas essas regiões acabaram aderindo ao governo de Dom Pedro I. Em 1822, a população brasileira era apenas de 4,5 milhões de pessoas. Isso representa a metade da população atual da cidade de São Paulo. Ou seja, o país ainda era um país a ser habitado. E diante da independência do Brasil, agora Dom Pedro I deveria assumir uma série de responsabilidades políticas, econômicas, sociais, e daí vem a ideia da proclamação da independência e também da Constituição, que viria a ser a norma padrão estabelecida para que direitos e obrigações fossem ali contemplados pela Constituição de 1824. Então, a independência do Brasil fez então com que Dom Pedro se tornasse agora um político. E não apenas um jovem de 23 anos, um jovem responsável quando estava no controle dos seus pais. Agora, ele era o chefe de uma nação, era o imperador de uma nação. E diante de muitos erros propagados por sua política, é que ele então experimentou durante o seu reinado inúmeras revoltas de inúmeras províncias. Dom Pedro I não foi o único responsável pela independência do Brasil. A emancipação foi resultado de uma sucessão de eventos sociais, políticos e econômicos, além de grande participação de uma camada intelectual ligada à elite agrária. Então, entende-se o quê? Dom Pedro I, ele não foi o único responsável pela independência do Brasil. Ele não chegou lá no Ipiranga e proclamou a independência do nada, não. Como eu já disse anteriormente, ele estava pressionado por uma elite brasileira, uma elite agrária, que já vinha discutindo a independência há muito tempo. E talvez, após a proclamação da independência, a sua imaturidade política tenha feito com que ele errasse consideravelmente e assim ocasionasse uma série de revoltas dentro do Brasil recém-independente daquele período. Então, essas foram algumas das curiosidades da independência do nosso país. E não como algumas pessoas costumam imaginar, que a independência do Brasil está intrinsecamente relacionada apenas com o grito do Ipiranga, né? Diferentemente da independência de outros países da América Espanhola, por exemplo, que o processo de independência se deu através de guerras, de mortes, de pessoas que pertenciam a classes sociais mais baixas. No Brasil, a independência se deu a partir de um acordo político e do pagamento de um dinheiro exigido por Portugal. E assim se deu a independência do nosso Brasil. Ok, meus queridos? Então esse é o nosso vídeo de hoje aí em relação à independência do Brasil. Curta, compartilhe e se inscreva aí no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal!
Querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte!